Agora na Top FM. Um programa dedicado para elas. Elas podem. Elas podem. Entrevistas, inspiração para novos desafios. Elas podem. Ei galera, tudo bom? Mais um podcast, Elas Podem. Hoje, nossa conversa é com uma mulher muito, mas muito, bota muito na história, inspiradora. Dani que é professora, diretora e vou além, tá? Além de professora, diretora, é uma mulher diferente. Diferente por quê? Uma mulher que tem a sua base a fé. E ela leva isso para o dia a dia, tá? E aí, já pulando etapa, como sempre eu faço, né? Eu primeiro vou falar da nossa convidada pro bate-papo e sempre esqueço de colocar o arroba sabrinaleonel.s. Segue a gente lá. A Dani vai deixar o arroba dela também para vocês seguirem a Dani. E aí, assim, Dani, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada por ter aceito o convite, porque ela ficou assim, eu não sou uma pessoa... Como que uma professora não é comunicativa, gente? Lógico que é. Sou uma pessoa comunicativa, sou tímida. Eu falei, para com isso. É só um bate-papo para mostrar para vocês que atrás de uma grande diretora forte, poderosa, maravilhosa, que vai para cima e que está ali com a comunidade, tem uma mulher de carne e osso, forte, guerreira também, mas de carne e osso. Dani, fala aí pro pessoal quem é Dani e da onde surgiu essa diretora. Então... Escola daqui de Cariacica, tá, gente? Escola daqui. Isso. Obrigado você pelo convite. Muito feliz em receber esse convite. É um desafio para mim, porque todo mundo pensa, porque eu sou diretora, empoderada, porque a gente se empodera das causas que a gente tem, que a gente traz com a gente, né? Mas eu sou muito tímida. Briga com o pai de aluno, briga com o professor, com todo mundo por causa dos alunos dela, e ela é tímida. Sou tímida, gente. Então, eu sou Daniele Zanon, sou cristã, sou casada com o Walter, tenho uma filha, né, que é a Maria Eduarda, e tenho um filho de patas também, né, que eu também amo essa causa. Não sou ativista, mas amo, tenho todo o meu respeito e também defendo muito. E a minha trajetória na educação, ela já tem 26 anos. Eu já tenho 26 anos no magistério. Uau. Sou concursada de Cariacica, sou dessa terra, ajudei a construir várias situações do município em relação à política da educação. Minha família é da educação, minha família é toda educadora. E a minha história começa... Primeiro, a minha história ela começa atrelada aos propósitos de Deus. Eu não entendia isso, mas o dia que eu comecei a entender foi quando eu aceitei o primeiro desafio de ser gestora. Eu fui gestora por 3 anos e meio em Cobi, de Baixo. Vila Velha. Vila Velha. Uma cidade... É uma comunidade, a falar cidade não, é uma comunidade de vulnerabilidade social que a gente sabe. Exatamente. Uma comunidade que já, assim, tem muitos desafios ali, e ser diretora de uma escola ali não deve ser uma tarefa fácil também. E aí, em 1998, quando eu cheguei à educação, fui ser professora primeiro, depois fui ser pedagoga de formação, veio o concurso, fiz o concurso. Em 2009, um determinado vereador que na época tinha ganhado, o filho dele conhecia o meu marido e sabiam do meu trabalho em Cariacica. E ele me convidou. Ele falou, o dia que eu for vereador, eu vou te convidar. E aquele homem foi um dos poucos que honrou a palavra dele. E aí eu fui para Cobi de Baixo. Cobi foi a minha escola. Foi lá que eu aprendi a ser gestora que sou hoje. Foi lá que eu aprendi a conhecer o sistema público, das finanças públicas, a prestar conta. Não tenho medo de... É até bom, assim, comentar que, assim, eu falei que Cobi de Baixo é uma comunidade desafiadora e deve ser desafiador ser diretora ali. Por que que eu tô falando isso?
Quantos anos tem que você foi diretora lá no COBI? Foi 2009, 13, né? 13 14 anos. Há 13, 14 anos atrás, não se dava kit aluno com Não. caderno, lápis de cor. Não. E é uma comunidade de vulnerabilidade social. Por isso que eu falo que não deve ter sido uma tarefa fácil, porque você enfrenta todas aquelas dificuldades da questão da vulnerabilidade social, sim, mas também você enfrenta um outro desafio que você está ali do lado de uma outra opção que a criança e o adolescente têm, que é o mundo do crime, as drogas, enfim, porque é muito latente, né? Numa região de vulnerabilidade social, essa realidade ali do lado. E aí você pensa aí, antigamente não era como hoje, que a maioria das escolas aí da região... hoje são maiores. Metropolitana, como Cariacica, é kit escolar, é uniforme, é tudo certinho ali. Há 13 anos atrás não tinha isso. Não então tinha. você tinha todo esse desafio do inserir aquele aluno, de dar todo o suporte para aquele aluno, mais o desafio dos pais, né? Sim. Porque você está numa comunidade ali que você tem que lidar com várias personalidades, até hoje, né? Mesmo sendo vulnerabilidade social ou não essa comunidade, mas eu falo que são várias culturas. Professor, para mim, é herói. Não tem como, não tem outra coisa para falar, porque assim, o professor ele lida ali com várias crianças criadas de várias formas, né? Muitas e formas. Você, diretor, então, você lida com são todas as salas de aulas, todos os professores, todos os pais. Foi um desafio, aquilo ali foi um desafio, mas foi assim, apaixonante. Foi tão apaixonante que eu tenho muita saudade. Tenho muita saudade, porque são comunidades que me abraçaram muito ali. Foi ali, eu fui diretora ali, logo depois eu voltei, porque o prefeito da época perdeu, e aí a gente, como era cargo de confiança, eu voltei, vim para cá, e o prefeito daqui, depois de 1 ano e meio, ele pediu que eu fosse para uma outra comunidade, uma comunidade no interior de Cariacica, Vila Cajueiro. Já tinha sido diretora em Vila Cajueiro em 2004, quando a diretora tinha falecido no governo de Aloysio Santos na época, até. E fui diretora nessa época lá e volto em 2016. 15, final de 15, que o prefeito na época era Geraldo, e Geraldo falou, olha, convida a Daniele. Porque, assim, eu nunca tive medo de desafio. E as pessoas que me conhecem na política, porque eu tenho, assim, política no meu sangue, amo. Meu pai é político. Para ser diretora de escola, tem que ser política, gente. Meu pai é da política, ele não é o político ali de frente, mas ele é o político de bastidores. Então, assim, eu tenho essa política no sangue, eu tenho esse envolvimento, eu gosto disso. E aí ele mandou me chamar, porque ninguém queria a determinada escola. Já tinha passado 3 pessoas e eu fui. Nunca tive medo de assumir desafio. Nunca tive. Ali fiquei por 2 anos e meio. Depois fui para a comunidade de Porto de Cariacica também. Mas me fala uma coisa, Dani. Antes desse convite, ser diretora lá no COBI, que você começou ali, aproveitar até para mandar um abraço, um beijo aí pro meu amigo Renatinho, líder comunitário do COBI. Ele era menino, né? Ele era menino. Era menino nessa época. Nessa época ele jogava bola e te atormentava na porta da escola. Menino. Aí, Renatinho. Renatinho era menino. Então, surgiu esse desejo, assim, algum momento assim da sua trajetória como professora ali, pedagoga na sala de aula, você se viu diretora? Então, na verdade... Aconteceu? Na verdade, gerir, para mim, é algo nato. Para mim, é algo nato. Você tem que ter na veia aquilo ali. E eu venho de uma família assim. Minha mãe foi gestora, minha mãe foi secretária de educação desse município. Executivo. Aqui, entendeu? Então, assim, minha mãe é professora Lurdinha, do início do Talma Sarmento de Miranda, aqui em Cariacica. Minha mãe, ela depois foi diretora do Polivalente de Campo Grande, do Cristo Rei,
de São Francisco. Então eu vivi no meio disso porque eu vejo a minha mãe, desde a minha formação, tendo essa experiência. Mas isso aí, quando eu passei no concurso, que fui ser pedagoga, que é o que mais você começa a entender que é seu chamado. Porque tem professor que não tem esse chamado. Sim. E você precisa entender quando você tem esse chamado, quando você não tem. Não adianta você só querer. Você precisa entender. Você consegue alinhar o propósito com o chamado. E aí você precisa ter esse discernimento. E quando eu estava já na pedagogia, sendo pedagoga, eu sempre tive esse espírito de liderança. Isso é meu. Isso é da Daniele. E assim, isso foi desenvolvendo para essa situação da gestão. E quando aconteceu o convite de fato, falei, meu Deus, e agora? Eu estou na frente e olha, eu vou te falar, Cobi foi uma escola. Eu sou Vai assim, no medo mesmo, né? Porque o o medo não te paralisou, né, Dani? Não, fui no medo mesmo. E aí cheguei numa comunidade muito resistente, porque existia até uma pessoa que era minha amiga, ela ficou lá quase 10 anos, né? Nossa, gente, é o pior clima, tá? Eu falo porque eu presenciei isso, não vivenciei, mas presenciei, de uma escola que a diretora estava saindo, estava entrando uma diretora nova, com cabeça nova, um monte de ideia, e a comunidade muito resistente àquela entrada. Nossa, e assim, foi... para mim me adaptar, para mim também me adaptar ao Cobi, eu tive que estar muito aberta a eles. Entendeu? Eles são apaixonantes. Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada pelo Cobi até hoje. No tanto que várias pessoas, tenho várias famílias. Volta. Toda vez que eu vou no Cobi, não dá vontade de voltar, não. Vontade. Que você assim, senta ali no botequinho de Renatinho, o negócio é bom. Aí as pessoas falam assim, nossa, no Cobi. Gente, nunca tive medo de entrar no Cobi. Não é? Nunca tive mais. medo. Sempre desci no Cobi. Sempre as famílias me respeitaram muito. Sempre. Eu nunca tive problemas algum. E aí fui conhecendo a comunidade, fui abraçando, a comunidade foi me conhecendo, a comunidade foi me aceitando. Coloquei a comunidade dentro da escola. Porque hoje, né, Dani, não tem como você falar de escola e não falar de comunidade. Exatamente. A escola está inserida na comunidade. Tive muitos ali, parceiros ali. Seu Getúlio, lá de cima, lá da beirada da pista. Seu Getúlio, João Marques, Kelly, uma turma Cida, boa, né? Teve seu Tião, Gabriela. Por que eu estou te falando? Porque o Renato ele era menino. Ele era menino. Ele é muito jovem hoje, então na época ele era muito menino. E era assim, o pessoal mais... Hoje já tá o pessoal já dos 50, 60, entendeu? O Renatinho e a esposa dele, eu falo que são pessoas que... Então assim, Cobi foi assim... Cobi foi a minha casa. Eu sei que quando eu volto lá, porque assim, toda campanha eu vou lá. Porque... Eu não faço, eu não abraço só Cariacica, eu sempre abracei Vila Velha. Sempre abracei Vila Velha. Então eu vou lá, vejo, abraço aquele pessoal todo. Outra pessoa que foi muito fundamental quando eu cheguei no Cobi foi tia Rutileia. Tia Rutileia era diretora do José Elias de Queiroz. Foi assim, uma mãe, foi quem me abraçou muito. É a escola mais próxima ali, não é? Do Latim. A escola, o Tia Jandila, ele é logo na rua daquele barzinho que tem ali, né? Onde os meninos tocam, o Tia Jandira ali naquele beco, aquela rua bem estreitinha. E o José Elias quando faz a curva da ponte, do viaduto. Eu tava pensando que no raio é a escola mais próxima mesmo. E Tia Ruth me abraçou muito. Então, assim, fui com medo, mas fui. Não tive medo de conhecer. Quem trabalhou comigo, eu estava chegando, quem estava saindo, que foi assim, uma escola também, Patrícia, aquela mulher empoderadíssima, né, que hoje se tornou vereadora, Patrícia Crisanto. Ela trabalhava lá nessa UMEI. Sério? Era secretária lá, ficou comigo acho que foi 1 mês e meio, 2 meses, depois ela Patrícia. saiu. Patrícia. Ela é filha do Cobi, né? Ela é da comunidade ali. Patrícia é uma graça. E assim, aprendi muito, fui aprender todas as áreas, ou seja,
porque eu precisava entender. Eu não precisava de saber de tudo, mas eu precisava de entender. Aí fui entender do censo, fui entender das a escola finanças. não se resume ali, ser diretora, né? Não se resume a aluno, pai de aluno e professor. Não, a escola é um mundo. Ela é um mundo. Que vocês têm um caixa de vocês, tem prestação de contas de vocês. Antigamente tinha eleição para diretor, que... Por isso que eu falo, política e diretor de escola tem tudo a ver. É porque o cargo do diretor, ele é o cargo do prefeito. Sim, e eu falo assim, que o diretor hoje, ele é a ponta ali, é a pessoa que está ligada diretamente à comunidade. É ele que faz todas as relações. Ele entra em todas as... Eu fiz parte do conselho de escola. Sim. Ali eu fui ver o quão desafiador é ser diretor. Porque, gente, vocês não estão entendendo. Não tem um armário lindo lá para colocar as coisas dos professores e tal. Tem que passar pelo conselho. O diretor tem que passar no conselho, tem que ter ata. Tem que ter tudo. Gente, E prestar conta é muito desafiador. difícil. Desafiador. E prestar conta é muito difícil. Por exemplo, depois que você sai de uma gestão, você ainda fica ligado a ela por 5 anos. Nossa. Por 5 anos. É como se você fosse uma secretária, vamos dizer assim, porque secretário ocupou uma pasta no executivo. É a mesma coisa, né? É Tribunal de Contas, Isso é aquela coisa toda, por então 5 você anos. fica... E assim, eu nunca tive medo de gastar o dinheiro público com responsabilidade, porque eu sempre soube prestar conta dele. E aí, assim, às vezes as pessoas, porque é muito ousado. Não é, você tem que ir. Você tem que ir, porque se você não for... Não adianta. Você tem que ir, se você não for, o sistema te paralisa. Porque o medo te paralisa. Verdade. O medo te paralisa. Verdade. E aí e aí qual foi a situação maior do COBI? O COBI existia atrás da escola, existia uma lista de 40 crianças, e atrás da escola existia era um valão, só que ele era tinha não era o valão não é o valão que córrego. Eu falo. Até porque ele tem. Sim. Ele tem. E as pessoas da época, elas diziam que não podia ser construído nada ali em cima. E aí, Sabrina, eu tenho um defeito assim muito grande. Quando você fala bem assim, não, pra mim, que eu vou te falar alguma coisa, não, aí eu vou te indagar, não, por quê? Não, por que não? Não, porque não existe. Não, porque não existe. Assim, não pode, não pode. Eu tive alguns embates com mamãe na minha vida de adolescente, que mamãe era um tal de falar assim, não, porque não. Foi o meu... Eu acho que foi disso que me impulsionou. Não, porque não. E aí, todo mundo que eu chegava e perguntava, eu guardei essas fotos, as fotos do antes, do depois, né? Não pode, porque ali passa... Eu esqueci como é que eles falavam. Uhum. E aí tinha um pedaço grande, muito grande, que dava para você construir 2 salas e tirar 40 crianças de uma fila de espera. Nossa. E aí, olha... Você tinha área para poder construir, exatamente, mas não podia construir aí, por causa desse córrego que passava ali. Exatamente. Só que esse córrego já era uma coisa feita, já tinha um cimento. Não era braço de um rio, não era braço de um... Já era uma situação pronta, já tinha um cimento, tinha uma laje lá, já estava tudo certo. E por que não poderiam? Só construir. Era só construir ali... Chamei e fui futucando. Como eu não conhecia nada em Vila Velha, e meu pai ele tem uma frase muito sábia que ele fala bem assim: a oportunidade só passa uma vez. Você sobe em cima e vai, porque senão ela não passa de novo. E ali eu fui. Eu cavei amigos, cavei pessoas, fui atrás, conquistei. Hoje a realidade, o COBI tem mais 2 salas, tem uma sala de professor lá atrás. Foi na minha gestão. Onde não podia construir. Foi na minha não podia gestão, construir. Isso aí, onde não podia construir. Então, assim, nós fizemos assim muita coisa.
a escola, a creche, ela não tinha recuo para as famílias ficarem. Então, antes de sair, eu consegui esse recuo, a tapagem direitinho. Então, nós deixamos a escola... Os pais do aluno chegam mais cedo. Não tinha placa. Nós conquistamos isso. Então, assim, nós conquistamos muitas coisas em Cobi. Então, Cobi foi uma escola, Cobi foi... E assim foi também Vila Cajueiro, assim também foi Porto de Cariacica. E em 2019, o prefeito, na ocasião, Geraldo também, com o secretário, né? Eles me dão a missão de assumir uma municipalização em Jardim Botânico. Municipalização é quando a escola é do estado e vira prefeitura. E passa para o município. Aí fui. Mas me fala uma coisa, é uma dúvida que eu tenho, aproveitar para, né? Tô aqui com a diretora, vou tirar minha dúvida. Quando uma escola é do estado, normalmente ela é primeiro, segundo e terceiro ano, vamos dizer assim, né? Ela já é ensino médio. Não. É isso? Não? Presta atenção. A obrigatoriedade do estado é com o ensino médio. Mas ainda existia, como ainda existe algumas, que eram do ensino fundamental 2. E hoje não está sendo mais, porque o estado, a obrigatoriedade dele é do ensino médio. A obrigatoriedade da prefeitura então ele está ainda se adequando. E por isso que existe essas situações de passar para... Isso aí. Porque tem todo um... A cabeça sempre bugou quando assim, falava, não vai municipalizar. Eu falei, mas gente, como? O ensino médio do estado não veio para o município? No tanto que o ensino médio, não tem ensino médio na prefeitura. Não tem. Porque a obrigatoriedade do ensino médio é do estado. Mas a obrigatoriedade da prefeitura é do Fundamental 1 e Fundamental 2. Por isso que muitas escolas estão se municipalizando, né? Aí muito tem bacana. Várias outras... Tira sua dúvida também, que está acompanhando aí nosso podcast, que tomara que alguém mais tenha dúvida, não sei só eu, né? Não, tem várias situações sobre as municipalizações, entendeu? Porque muitas vezes se indagam, por quê? Porque o município ele não tem uma arrecadação como o estado tem. E é por isso que às vezes se indaga, por que tem que municipalizar? Mas isso é relacionado ao que Tribunal de Contas, assim, tudo isso até envolvido. Mesmo porque o federal já vem a verba destinada para o município para escola ali em ensino fundamental. Aí, assim, naquela época, né, eu fui convidada a pegar essa municipalização, ela ia virar a escola do município, fui. Uma escola de 2.630 metros quadrados. Gente, que escola gigante. Enorme. Ela é enorme. Ela era... Quem na época construiu era o Haroldo, estava à frente da Secretaria de Estado, né? O governador era Paulo Artung na época. Tinha várias... Ela foi construída por várias mãos. Né? Tinha o deputado na época, que era o Sandro, que ele ajudou muito. Sandro, locutor. Quantas salas tinha essa escola? Então, ela tem essa estrutura toda, mas ela só tem 10 salas. Entendeu? E aí, assim, num lugar distante, um desafio muito grande, tá, Sabrina? Porque, assim, muito linda, mas aí a parte verde, tipo, dentro da mata, praticamente, porque a gente vê de tudo. Lá tem cobra, lá tem várias situações. Os marimbondos, a gente mora dentro a gente está localizado dentro da floresta, praticamente. Que é logo ali no início da Estrada do Dique. A Estrada do Dique. Sei exatamente, eu já conheço muito bem aquela região. E ali eu fui para lá, fui começar um trabalho ali, né? E aí em 2021 me convidaram para assumir um outro desafio. A escola de tempo integral. Que são poucas. Poucas. No estado, mas que são disputadas pelos pais aí. Estavam começando, né, a escola de tempo integral no município. Tinha tido em 2021 foi um experimento de uma escola nossa, mas de fato com a ajuda do PROET, né, que é do governo do estado, nós precisávamos começar. Primeiro porque o plano nacional, a gente tem que ter, o município tem que ter um quantitativo de escolas. Tempo integral. Está no plano.
Então, é obrigatoriedade. O município tem que se adequar a isso. E vai eu assumir outro desafio. De 10 turmas, a escola foi transformada em 16 turmas. Uau! Em 16 turmas. E ali, minha amiga, não foi fácil aquele início. E todo aquele entendimento, né? Porque assim, hoje a educação ela é diferente dos nossos tempos, né? Hoje a escola, a gente precisa desenvolver o protagonismo da criança. A criança precisa entender que ela não é o problema, ela é parte da solução, ela precisa entender, aconteceu algo, eu preciso também agora então achar a solução para algo que eu fiz. Então, a gente investe aquele tempo que está ali ensinando a criança a pensar, a ser o que ela quer, ou seja, os 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a viver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Ainda mais em tempos tão desafiadores, né? Muito desafiadores. Hoje nós temos aí o acesso rápido à informação, à internet. E aí, como é que você, consegue envolver aqueles adolescentes, aquelas crianças no conhecer, que hoje está tudo aqui, né? Mas a gente nós temos os Chromebooks, nós temos a internet, nós temos a robótica. Então nós temos muita coisa. O prefeito Euclério investiu bastante nessa área. Muito. Isso aí desperta as crianças, prefeito, né? ele tem essa veia aí. Ele investiu muito na gente, na educação. E aí já surge aquele desejo, não só o desejo, mas também a curiosidade do aprender o que é novo, o que é diferente, porque a robótica está aí. Exatamente. Eu já vi cada projeto dessas crianças que eu tô assim, fiquei assustada. Que a gente fica até assustado, né, Sabrina? Que a gente pensa assim, meu Deus, como é que foi? Gente, eu tomo uma surra para mexer nesse telefone, você entrega na mão do meu filho, ele assim, mãe, jeito, assim, desse jeito. Como? O menino tem 10 anos, gente. Assim, a escola de tempo integral, as crianças passam 9 horas lá dentro, 4 refeições. Uau. Não é porque sou eu que administro, mas ela é fantástica. A escola é uma delícia, entendeu? Eles têm aula de protagonismo. Aula de protagonismo, isso é novidade para mim. Aula de protagonismo. Eles aprendem a se entender no mundo como hoje. Nossa, o mundo de hoje que a gente fala do protagonismo feminino, do protagonismo do... Você tem uma aula, gostei de saber disso, amei saber disso. Eles têm aula de protagonismo, eles têm aula de estudo orientado. O que é o estudo orientado? É tipo um reforço da nossa época, mas de uma forma lúdica, aprendendo brincando. Muito bom. Entendeu? E assim, a primeira atividade, quando eles chegam na escola, eles vão escrever, que hoje eles têm essa ideia. Quando a gente começou em 2022, eles não sabiam o que era sonhos. Nós temos a árvore dos sonhos. E essa árvore dos sonhos, essa árvore está caindo aqui. Essa árvore dos sonhos, eles constroem junto com a professora na primeira semana de aula. Uhum. E no início dessa escola de tempo integral, eles não sabiam o que eram sonhos. Eles não sabiam sonhar. E é tão interessante que nós estamos indo para o 3º ano. E o ano passado, que foi o 2º ano do tempo integral, você via assim, cada coisa assim, linda, porque eles começaram a entender. Despertou. O que é o sonho? Qual é a nossa rotina da escola integral? As aulas começam logo no acolhimento da criança. Ali ela é acolhida, deixa eu consertar aqui. Ali ela é acolhida na hora da entrada, depois vai para o desjejum. Daquele desjejum vai para uma roda de conversa. Vai saber como é que foi o final do dia anterior, a noite que passou. É ali que a gente descobre cada coisa que você não tem ideia. Falando no ambiente escolar. É ali que a gente descobre de cada coisa que só... Eu fico imaginando assim os desafios, porque... Muito, você, Sabrina. Nessa roda de conversa, você tem a questão da vulnerabilidade social, se a criança juntou ou não.
Se teve alguma coisa para ela comer ou não. Isso aí. Muitas... Se a casa, a família é uma família onde tem violência doméstica. Pegamos muitas coisas. Muitas coisas. Olha... Muitas coisas. E aí, dali começa as aulas, a base nacional comum, que é o português, matemática, e depois começa, aí vem intercalando. Protagonismo, vem intercalando estudo orientado. Aí vem o recreio, né? O recreio de possibilidades. Não é aquele recreio como a gente conheceu. De brincar, de correr. Aquele recreio, mas é um recreio de brincar, é um momento de correr, mas é um momento mais organizado, porque eles ficam em grupos, divididos pela escola. Não é todo mundo junto, E nós temos uma prática exitosa que todas as vezes que a gente coloca uma música, uma determinada música, eles saem da sala, não é aquelas filas. Você consegue entender que esse protagonismo aí, ele vai além, ele vai para além? Até mesmo da atenção. Você tá na sala, você tem que prestar atenção quando toca a música para você sair. Para você sair. Caramba, que legal. Eles têm. E a volta é um instrumental. É fantástico. Dá super certo, deu certo. Aquele pé. Não é. Então, muito assim... bom. E a hora do cuidar, né? Depois de cada refeição, eles pegam as escovam os dentes. Depois do almoço tem a harmonização, né? Que é o momento de relaxar. De ouvir uma música, descansar, esperar a adrenalina baixar, para começar o período da tarde. E no final desse dia tem outra roda de conversa. Para entender o que aconteceu durante o dia. E ali o professor seguir com as orientações. Ou seja, se aprontou, se não aprontou, o que acha, bullying ou não. Isso aí. É ali que você trata na raiz que você do trata o negócio. Então, assim, muito desafiador. Nossa, muito bacana. 2022 foi assim, um ano desafiador. Primeiro dia, a escola tinha 480 alunos. Dobra, né? Que aí vai para 960. Hoje ela já está com 720, que hoje eu tenho 15 salas, porque os meus espaços eles foram adaptados, que foi o auditório, a informática, a biblioteca. Então a gente teve que adaptar para receber as crianças. Mas é fantástico, é desafiador. Tive medo? Tive, mas fui. E não perco a oportunidade quando a minha é apresentada. Mesmo com medo eu fui. Então essa aí sou eu. Essa aí sou eu. Gente, é assim, é bom saber, porque assim, meu filho tem 10 anos, estuda e tal, mas é diferente a realidade, assim, de município para município, de comunidade para comunidade, de diretor para diretor, né? Gestão, porque o diretor tá ali na escola, ele tem o domínio de fazer o que ele achar que deve ser feito naquele local. E essa questão da aula de protagonismo... é fantástico. Meu olho até brilhou aqui. Não sei se a aula de protagonismo assim, é fantástica, Sabrina. Porque hoje em dia nós temos aí uma sociedade doente, onde a gente vê cada dia que passa. Eu falo que distribuidora de bebida e farmácia, eu nunca vi abrir tanto em toda a minha vida. É muita distribuidora de bebida e muita farmácia. A gente tem vamos dizer assim, uma sociedade doente, uma sociedade triste, mas acima de tudo uma sociedade depressiva. Extremamente depressiva. E aí você tem o protagonismo, que você começa a trabalhar a criança e o adolescente para ele ser protagonista da história dele. Para ele, sabe, eu fico assim, nossa, Dani, parabéns. Deixa eu contar só um exemplo para a gente finalizar. Teve uma situação em 2022 que a gente foi fazer... Não, foi 23. Nós fomos fazer a festa junina e colocamos os barbantes na quadra. E eu tinha uma turma de 5º ano, assim, pimenta, mas muito pimenta, menina. Eles destruíram aquilo ali. Aí eu cheguei, chamei todos eles. Falei, então, o que vocês fizeram? Tia, a gente não sei o que, caiu, quebrou. O que vocês fizeram? Ok.
Agora eu quero solução para isso. Aí uns, não, vou ficar uma semana sem recreio. Vai adiantar? Não, tia, não vai não. Então nós vamos fazer, sabe por quê? Nós vamos esticar outros barbantes e nós vamos fazer de novo e não vamos mais fazer o que nós fizemos aqui, porque isso aqui foi uma coisa muito chata, muito errada, porque agora nós vamos ter que consertar. Falei, então, mãos à obra. E eles fizeram, é levá-los a entender que não é somente fazer aquela peraltice, tomar uma suspensão, tomar um esporro, não existe sem isso. Recreio? Não existe. Não pode, ou seja, precisa assumir o ato que fez. E precisa apresentar o que vai devolver de solução para aquilo ali que foi feito. Porque hoje a gente só te apresenta o problema, e aí a solução? Exatamente. Desde o dia que eu entendi, né, sobre esse protagonismo. E o X da questão da escola integral, hoje que é a escola da escolha, ele é o aluno ser protagonista da história dele. É um aluno autônomo, um aluno competente, um aluno solidário. É o que nós precisamos formar. Autônomo, competente e solidário. Ou seja, solidário com o próximo, solidário com a vida animal, solidário com a causa. E aí você já está... Né? Pega todas as vertentes, né? Você já está investindo num adulto diferente. Exatamente. E é por isso que a gente precisa ter esse novo olhar para essa nova educação. E aí estou lá. E fui com medo? Fui. E é isso aí que eu acho que me diferencia de algumas situações. Nunca neguei as oportunidades que a mim foi dado. E encarei com medo, mas fui. E vou conquistando esse espaço a cada dia, porque acho que é isso aí que é importante. Nós não perdemos as nossas chances de conquistar os nossos espaços, né? Nós, sim, mulheres, né? Sim. Eu falo assim que para nós mulheres é desafiador, sim, muita coisa. Mas a gente não consegue pegar uma responsabilidade, como você pegou de uma escola, e não ter entrega de 100%. Não existe. Quando você fala com brilho no olho da sua escola, você fala das políticas públicas que vocês estão implantando, que assim... Acesse o nosso Instagram. Eu vou acessar, porque se eu te sigo, mas não segui a escola, agora eu tô assim, apaixonada por essa questão do protagonismo. É algo que a gente precisa para não ter uma sociedade doente, uma sociedade tão insegura. Sabe, as pessoas estão num grau de insegurança. E eu acredito também que vem muito da nossa criação como pais formação. Também. Eu me incluo nisso, eu também. A gente fica com medo, né? Ai, meu filho... Eu tenho medo que meu filho vá na piscina mais funda porque ele não sabe nadar, mas ele está com uma boia no braço. Aí eu passo toda a minha insegurança para o meu filho, que vai ficar inseguro. Uma comparação tão mínima, né? Para as outras questões. Então, se você tem uma escola onde você já trabalha esse protagonismo, onde você já vai falando desse vamos resolver, vamos fazer, e agora como é que a gente resolve essa situação? E coloca eles para pensarem nisso. E no nosso Instagram tem umas entrevistas com eles falando. Eles que falam. Não é a tia Daniele que ensinou eles, não, é eles. Cara, muito legal. Deixa o Instagram e fala o Instagram da escola, que não só eu já vou seguir aqui agora, nesse momento. Mas você que está acompanhando a gente, segue também, porque assim, gente, olha, é diferenciado, não tem como a gente falar uma outra palavra, mas... O Instagram da escola é o @Gladstone. Gladstone. Regis Barbosa. Aí eu tenho entrevistas, olha aí, depoimentos de mães. Elas falando. Então, assim, o meu maior desafio hoje ali é que a comunidade ela continue entendendo qual é a função da nossa escola ali, a escola de tempo integral.
Muito legal, muito legal. Tô assim, apaixonada. Já vou aproveitar também a oportunidade para parabenizar e agradecer o Clério, porque assim, ele tem esse lema do quem ama cuida. E é diferente a gente ver que de verdade quem ama cuida e está cuidando muito bem das nossas crianças. Sim. Falando de protagonismo numa era onde a insegurança domina tudo, onde a depressão está aí batendo na porta. Então, parabéns, Euclério, por todo esse carinho com as nossas crianças, por ter pessoas como a Dani à frente de uma escola e que fala com brilho no olho de tudo que desenvolve lá. Como eu falei para vocês no início do nosso podcast, é uma mulher inspiradora, uma mulher que inspira outras mulheres, porque eu sou inspirada por essa mulher todos os dias quando eu abro lá o Instagram dela e às vezes a gente conversa e ela fala: Sabrina, olha, um desafio novo e tô passando por uma fase, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, já coloquei o joelho no chão e vai dar tudo certo. E sabe, depois assim, você vê ela já sorrindo, ela com os alunos e as coisas acontecendo. Então, é uma mulher inspiradora, uma mulher que tem a fé como sua base. E eu acredito que é isso, Dani. É esse o seu diferencial e o que te faz... Eu não poderia deixar de agradecer, né? Primeiramente a Ele, a Deus. Né? Tenho um carinho muito grande por você. A gente se conheceu numa situação bem atípica. Verdade. Da nossa história, né? Que defendendo a causa animal. E por você ser mulher, ser de Vila Velha, ser do Podemos, né? Eu gosto muito do Podemos. Você sabe que eu sou... Coração é Podemos. Eu tenho coração Podemos, entendeu? E assim, Deus, ele é a inspiração pra gente, né? E aquela coisa, a gente ser cristã hoje num mundo tão difícil, mas é você ser cristã nas suas ações. É você ser cristã nos atos que você tem com o seu próximo. E fazendo a diferença na vida. Eu fico imaginando assim, essas crianças daqui a 10, 15 anos. Falando da tia Dani. Um dia desse eu encontrei com uma advogada. Olha isso. É isso. Na inauguração da Orla, eu encontrei uma amiga e ela estava do lado, tinha uma advogada amiga dela. Eu olhei para ela e falei, mas assim, você foi minha aluna. Aí ela falou assim, Dani. Eu falei, Então, assim, é legal, é legal. A gente não tem ideia, Sabrina, do impacto que a gente faz na vida das pessoas. Eu, assim, seriamente para você, eu sou muito tímida. Às vezes as pessoas pensam assim, Dani, fala, né? Mas eu sou tímida. E eu fico, às vezes, assim, eu deveria usar mais essa minha comunicação, porque eu sei que eu faço impacto na vida das pessoas, através do que Deus colocou nas minhas mãos. Mas eu sou tímida. E assim, como você diz, vai com medo, mas vai. Vai com medo, mas vai. Mas quando ele bota um desafio, eu sei que é ele, eu tenho que ir com medo, mas eu vou. Isso aí. E aí, gente, encerrando o nosso podcast aí, indo pro finalzinho ali, que os meninos já estão puxando minha orelha aqui, já levantou a plaquinha pra mim várias vezes. Deixando essa mensagem do vai com medo, mas vai. E não se esqueça. Hoje, exercício do dia, olhe para outra mulher com outro olhar. Muda o olhar de competição que às vezes nós, mulheres, olhamos para outra mulher. Olha para ela com olhar de admiração. E para pensar o quanto que essa mulher já venceu desafios assim como você. O quanto essa mulher luta pelo bem comum, que às vezes a gente acaba não enxergando. E o quanto essa mulher pode contribuir na sua vida. Não esquece disso. Vamos mudar esse olhar, mulherada? Ao invés da gente olhar para outra mulher com olhar de competição, vamos olhar para ela com olhar de admiração. A gente vai conseguir mudar essa história juntas. Dani, obrigada. Obrigada por ter vindo com medo, mas veio. Veio com medo de vir, mas veio do mesmo jeito. Obrigada mesmo. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa e por mostrar pra gente que, assim, realmente quem ama, cuida. Vila Velha tá lá, tá com seus frutos, com Cobilândia, que você cuidou. Cobi de baixo. Cobilândia não, desculpa, Cobi de baixo, que você cuidou, que você ali colocou ali sua semente tá ali. Mas Cariacica
tá germinando. Cariacica, realmente quem ama cuida e cuida mesmo. Cuida muito bem. Cuida. Nosso prefeito Ele é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar de Euclério. Eu sou suspeita. Então, assim... Ele tem um diferencial muito grande. Parabéns pelo seu trabalho. Continua inspirando. Obrigada. Várias pessoas, assim como eu, que te sigo. E vários alunos aí. São várias sementinhas. Que não deixe de seguir o nosso Instagram. Claro. Já tá aqui, já tô seguindo. Gente, obrigada. Obrigada pelo carinho. Mais um podcast. E vamos pro próximo. Vai com medo mesmo. Beijo. Beijo. Você ouviu na Top FM. Elas podem. De volta no próximo sábado.